você deve estar perguntando, professor, por quê? Por que que é tão importante falar sobre execução? Eu te acompanho aí, eu vejo que você faz vídeos, você faz lives falando sobre execução. Eu quero elencar para você aqui algumas razões, né? Hoje nós vamos falar de 7 razões, mas eu vou pontuar aqui a raiz de todas elas. A raiz de todas elas. Qual é a causa, qual é a essência de existir da justiça? Por que que se criou um sistema onde o Estado, através do uso da força, vai lá no patrimônio de uma pessoa, pega um pedaço e entrega para outra? Justamente porque foi o sistema que se entendeu mais conveniente para resolver os conflitos entre as pessoas. Antigamente, a forma de se resolver os conflitos, talvez muita gente não saiba, mas era através de violência. O credor podia castigar fisicamente o devedor. Eu sei que você que está assistindo tem muita vontade de fazer isso em alguns casos, né? Tem gente que adoraria dar umas chibatadas, umas porradas naquele que está devendo, mas hoje isso não é mais possível. Hoje a gente tem mecanismos de execução que se tornam realidade através da prática. O Estado vai lá, entra no patrimônio da pessoa, pega dinheiro, pega um imóvel, leiloa ou entrega para outra pessoa. Então a razão de existir da execução é entregar resultado para quem busca a justiça. Tá? Ninguém entra na justiça esperando uma sentença, um papel, para poder colocar num quadro, na parede. Não, o que o cara quer é o dinheiro representado naquela sentença. Se o juiz falou, réu, você está condenado a pagar 100 mil reais, o que o autor quer são 100 mil reais na conta. Ele não quer uma sentença para pôr num quadro, tá? Ninguém quer também um cheque para deixar guardado na carteira. Se eu negociei, vendi alguma coisa e a pessoa me entregou um cheque, eu vou descontar esse cheque está sem fundo. Na medida em que eu procuro a justiça, o objetivo maior da justiça tem que ser fazer o autor receber esse crédito, tá bom? Então, o que você precisa saber para, na prática, entregar para o seu cliente aquilo que ele foi buscar na justiça, aquilo que ele foi atrás do seu escritório? Porque quando o cliente te procura, ele fala, doutor, quero receber esse cheque. Não é isso que ele te fala? Ele não fala assim, doutor, quero entrar com uma ação, pagar custas e ver no que vai dar. Ele fala, eu quero entrar com uma ação e eu quero receber o valor desse cheque. Então, tá aí a raiz da importância de você descobrir e conhecer todo o aparato técnico que a lei disponibiliza, que a jurisprudência disponibiliza para você entregar esse resultado para o seu cliente, tá bom? A partir de agora, eu vou começar a elencar as razões. Por que que você deve estudar e conhecer a execução na prática? Eu vou te dar 7 razões indiscutíveis, tá bom? Deixa eu ver se está tudo legal. Primeira razão a justificar que você estude, que você se dedique a conhecer todos os detalhes da execução. Olha, eu já disse um pouquinho, mas agora você precisa fazer uma meia-culpa. A atuação do advogado só se justifica se ele dá resultado para o cliente dele. Não adianta você ficar preocupado em lutar para conseguir cliente. Eu sei que o primeiro passo, ou um dos primeiros passos que o advogado dá na carreira dele é preocupar com a prospecção de cliente. Como que eu vou arranjar cliente? Como que eu vou conseguir novos contratos? Essa é a primeira preocupação. Mas eu te falo, inverte essa preocupação. Sua primeira preocupação tem que ser como que eu vou dar resultado para os clientes que eu conseguir. Sabe por quê? Porque se você consegue cliente e não dá resultado para ele, ele não volta. Simplesmente ele não volta. E na maioria das vezes ele não entende que quem não traz o resultado não é você. Às vezes é um negócio mal feito que ele fez, às vezes é um atraso na justiça, às vezes é um juiz que indefere tudo que deveria deferir, mas o cliente não quer saber. Ele quer saber se você, advogado, entrega resultado ou não. Por que que isso é importante? Por que que eu falo que você tem que inverter essa lógica? Está aqui no nosso mapa mental. Porque quem entrega resultado não precisa correr atrás de cliente. Os clientes correm atrás dele. Quer um exemplo do seu dia a dia, daquilo que você faz na sua vida? Vamos imaginar que você quer entrar em forma, você quer emagrecer, quer perder uns quilinhos a mais. E aí você tem um amigo
tá? Que você sempre encontra, e aquele cara, de uma hora para outra, emagreceu, tá pesando aí uns 10 quilos, tá muito mais elegante, muito mais bonito. Qual é a primeira coisa que você pergunta para ele? Cara, o que você fez para emagrecer assim e ficar tão bem, tão rápido? E aí ele vai te falar, cara, tô indo numa nutricionista que ela revolucionou minha alimentação e eu tô conseguindo esse resultado incrível. Qual vai ser a próxima pergunta que você vai falar para ele, se você realmente também quiser emagrecer? Me dá o telefone dessa nutricionista. Essa nutricionista que entrega resultado para o cliente dela, ela não precisa correr atrás de cliente. Os clientes vão descobrir o trabalho dela através da prova que vê no dia a dia. Mas, professor, isso não se aplica ao direito, que às vezes o cliente me procura com um cheque, mas o executado esconde o patrimônio, o executado é aquele devedor malandro. Olha, nenhum crédito pode se dar por perdido, a não ser que tenha sido decretada a falência ou a insolvência de uma pessoa. E mesmo assim, se você for rápido, você consegue receber. Se você for prevenido, você consegue receber. Então, não existe crédito perdido. Não existe crédito perdido. O que existe é gente que não sabe onde procurar, não sabe como desfazer falcatruas do devedor. Então você consegue sim melhorar e colocar lá perto do 100% o grau, o nível de resultado que você entrega para o seu cliente, tá bom? Entende? É fácil de perceber que quem entrega resultado não precisa correr atrás do cliente? Essa é a primeira razão que eu quero te apresentar para você estudar e se aprofundar nas técnicas, nos detalhes, na prática. A segunda razão pela qual você deve estudar a execução e o pedido de cumprimento de sentença. Na faculdade de Direito que você fez, muito provavelmente a preocupação dos seus professores era com a teoria, tá? Não era com a prática. E mesmo na teoria, muita faculdade acaba sendo um pouquinho relapsa no ensino da execução, tá? Estou dizendo, inclusive, da teoria. Geralmente a execução é a última matéria que a gente tem lá no 9º, no 10º semestre, quando todo mundo já está relaxado, já está querendo que a faculdade acabe. E olha, a prática da execução, eu sou capaz de apostar que quase nenhuma faculdade ensina. Você vai conhecer a prática lá de fazer uma petição de uma ação de conhecimento, você vai fazer a prática lá de ir numa audiência. Agora, a prática da execução, saber como procurar patrimônio, onde procurar, saber como desfazer falcatrua do devedor, faculdade nenhuma ensina. Eu espero que eu esteja enganado, eu espero que hoje já existam faculdades que se preocupam com a prática da execução, do pedido de cumprimento de sentença. Mas, via de regra, olha para a sua vida, eu olho para mim. Na minha faculdade eu não aprendi nada sobre a prática. A prática eu tive que ir conhecendo e aprendendo no dia a dia. 18 anos aí examinando pedido de cumprimento de sentença e execução diariamente para conhecer a prática. Então, olha, se você na faculdade não teve essa formação e agora no seu dia a dia você precisa dela para poder dar resultado para o seu cliente, tá aí a segunda razão. Vamos para a terceira razão. Terceira razão. Quase ninguém tem a oportunidade de fazer um estágio durante a faculdade. Quem tem a oportunidade de fazer um estágio, dificilmente nesse estágio vê o dia a dia de uma execução, lida com o processo de execução. Dificilmente trabalha em processos, como estagiário, em processos que revelem como que se dá a busca patrimonial, a decretação de fraude à execução, a desconsideração da personalidade jurídica. Dificilmente você vê num estágio processos onde se declara simulação do devedor, quando o devedor desvia o patrimônio dele para o nome de terceiro, para o nome de laranja. Na prática, são assim, acho que dá para contar em uma sala de aula de 60, 70 alunos, não chega a 10% aqueles que estagiam com o advogado. E daqueles que estagiam com o advogado, eu sou capaz de apostar que nem 10% vê a prática da execução. E eu quero que você olhe para a sua vida agora. Você, durante a faculdade, teve a oportunidade de fazer um estágio, de ver junto com um advogado ali, ou no gabinete de um juiz, que seja, o dia a dia da execução? Você passou 5 anos estudando a teoria e agora você está aí precisando e mergulhado na prática. Quarta razão. Qual é o quarto motivo, pelo qual você deve estudar e conhecer a execução na prática? Vamos ver aqui a quarta razão. Bom,
Você sabe disso, você vive isso. A relação entre as pessoas mudou muito, né? Nos últimos anos, nas últimas décadas, mudou demais. A forma de contratação, agora, via de regra, é eletrônica. É diferente do que existia no passado. As pessoas compram por aplicativo. As pessoas não fazem mais contratinho escrito de compra e venda. Há muitas outras formas de aquisição de patrimônio e, ao mesmo tempo, há muitas formas de ocultação de patrimônio. Por isso, não dá mais para você ficar preso às formas tradicionais de busca patrimonial. Ah, professor, eu já advogo faz tempo, eu já sei como procurar dinheiro do executado, como procurar patrimônio, imóvel do executado, carro do executado. Ah, você já sabe? Então me fala aí, como que você descobre, como que você penhora dinheiro do executado se tiver depositado em uma fintech? Tá? Se você não sabe, fintechs são empresas de tecnologia que passaram a trabalhar com crédito. Muitas delas não se equiparam aos bancos. Tá? E eu não sei se você sabe, o Bas-Sem-Jude, aquele sistema que você pede para o juiz penhorar dinheiro do executado, na maioria das vezes não atinge essas fintechs. E aí, às vezes o seu executado está com o dinheiro dele lá na fintech e você falando, já procurei, já pedi para o juiz usar o Bas-Sem-Jude e nada foi encontrado. E ele está rindo da sua cara, porque o dinheiro dele está na fintech. Você consegue perceber então que a relação entre as pessoas, as formas de contratação, elas estão mudando cada vez mais e você também precisa evoluir para acompanhar as tecnologias, tá bom? Plataformas digitais de serviço. Imagina que o seu executado trabalha como Uber. O dinheiro dele está na mão desse terceiro, que é o Uber, que não é o empregador dele, mas é um terceiro que detém um crédito. Cada corrida que ele faz, ele ganha um crédito que fica depositado lá na mão do Uber. Então, não adianta você achar que você vai encontrar esse dinheiro do motorista de Uber no Bas-Sem-Jude. Por que você não vai encontrar? Porque ele deixa o dinheiro depositado lá com o Uber e no mesmo dia que ele dá um clique para o Uber baixar o dinheiro para a conta corrente dele, ele vai lá e saca. E aí o Bas-Sem-Jude que você tentou ou vai tentar no dia seguinte já vai dar como zerado. Que é um outro exemplo como que as pessoas têm usado a tecnologia para ocultar patrimônio. Bitcoin. Você já ouviu falar de Bitcoin, né? Uma moeda digital, muita gente transforma o dinheiro que ganha num contrato, na venda de um imóvel, em Bitcoin. E aí simplesmente tem esse Bitcoin depositado em uma corretora de Bitcoin. Você já pediu, sabe como que faz a busca de Bitcoin dentro de uma execução? Sabe se isso é possível ser feito, se a corretora é hospedada no Brasil ou é hospedada fora do Brasil? O que eu estou querendo te dizer? As contratações mudaram, as formas de aquisição e de ocultação do patrimônio mudou demais, então você precisa acompanhar essas novas tecnologias. Outra coisa que eu coloquei no exemplo aqui, eu não sei se você sabe, mas o Banco Central já criou um novo Bas-Sem-Jude, vai se chamar Sis-Bajude, é o sistema de busca de ativos do Poder Judiciário. O novo Bas-Sem-Jude tem várias funções diferentes do atual. Tem várias funções que te permitem ver o destino do dinheiro. Então, às vezes o executado recebe dinheiro na conta e já passa automaticamente para a conta de uma filha, justamente para se livrar dos credores. Você precisa saber como fazer esse rastreio e mostrar para o juiz na prática esse ato de simulação. Para quê? Para desfazer isso e conseguir pegar esse dinheiro, ainda que ele já esteja depositado na conta da filha do devedor. O Sis-Bajude vai te permitir fazer isso, vai te mostrar a entrada do dinheiro e o destino do dinheiro, coisa que o sistema do Bas-Sem-Jude hoje não mostra. Então você precisa conhecer a fundo esse novo sistema, porque as relações estão mudando. Quinta razão pela qual você deve estudar, mergulhar na prática da execução do pedido de cumprimento de sentença. Olha, muitas vezes eu sei que o ganho financeiro do advogado está atrelado ao êxito, ao sucesso que o cliente tem na ação. Se ele tem sucesso, você recebe. Se ele não tem, você não recebe. Então, estudar a execução, para muitos, pode ser até uma questão de sobrevivência.
Eu me lembro que uma vez eu estava numa mesa com alguns advogados conversando, lá atrás, quando eu falei que eu estava com a ideia de desenvolver uma série de aulas, explicando como encontrar patrimônio do devedor, explicando como desfazer as fraudes, né? E uma advogada falou assim, nossa, doutor, se eu conseguisse receber o tanto de honorários que eu tenho aí pela praça, acho que eu ficava milionário. E olha, eu sou capaz de apostar que você tem aí honorários pendentes, ou se você não tem, logo logo você vai ter honorários pendentes que você não consegue receber. Então, se a sua advocacia e você, se isso não acontece, mas cedo ou mais tarde vai acontecer, se o seu ganho financeiro na advocacia, em alguns processos ou na maioria deles, está atrelado ao êxito que o cliente tem na ação, se ele tem êxito, você recebe. Se ele não tem êxito, você não recebe. Então é uma questão de sobrevivência, aprender essas técnicas. É uma questão de encher o seu caixa aí, tá, de dinheiro, porque você vai conseguir receber daquelas pessoas que estão pendentes. Então, veja como é importante, veja como essa quinta razão é fundamental para que você possa perceber efetivamente na prática como que você faz, como que você encontra, como que você luta. Não é frustrante demais você trabalhar, o cliente te procura, você estuda, faz a petição inicial, distribui a ação, luta lá anos e anos para conseguir uma sentença favorável e aí consegue, você liga para o cliente e fala, ó, ganhamos e tal, aí o cliente fala, mas tem recurso? Você fala, olha, tem. E aí a outra parte vai lá e recorre. Você faz lá no tribunal contra-razões, sustentação oral. O tribunal mantém a sua decisão. A outra parte não insatisfeita entra com um recurso especial. O tribunal não admite o recurso especial e, fim, transitou em julgado. Você liga para o cliente faz churrasco, o cliente fica todo feliz e você fala, agora eu vou receber, né? Já consegui a sentença, tinha combinado com o cliente que eu ia receber 30% do que ele ganhasse, ele ganhou aqui já os 100 mil reais, eu estou com 30 mil reais de honorários garantidos. E aí, meu amigo, você cochilou durante todo esse tempo e durante todo esse tempo o devedor malandro estava ocultando o patrimônio, tirando tudo do nome dele, sumindo com tudo aquilo que ele tinha e os seus 30 mil reais, ó, estão batendo asa e voaram. A sexta razão pela qual você precisa conhecer a prática da execução é porque você, conhecendo essa prática e não só a teoria, você pode recuperar o recebimento de crédito que talvez você já tinha dado até como perdido. Tá? Eu tenho certeza que você tem crédito assim. Aquela ação de execução que já está tramitando há anos, que você já buscou Bacenjude, Renajude, Infojude, todos os judes da vida, já está judiado aí você e seu cliente e você já deu por desistência, você já deixou ser arquivado. Olha, eu posso te garantir que existem formas de recuperar patrimônio desviado pelo devedor, existe forma de responsabilizar outras pessoas pelo crédito que não foi adimplido pelo devedor, tá? Mas você precisa conhecer as técnicas, você precisa colocar elas em prática. Você não concorda comigo que do outro lado de uma execução sempre vai ter um devedor que às vezes até inconscientemente tenta fugir, tenta dificultar o seu trabalho ou às vezes até esconder o patrimônio? Claro que eu não estou falando que todo devedor é desonesto, gente, absolutamente não, tá? É muito natural, é normal uma pessoa quebrar num comércio, por exemplo, sem querer, e ela não se torna devedor porque ela é uma pessoa ruim, ela simplesmente foi vítima de uma circunstância, às vezes uma circunstância econômica. O que eu estou te dizendo é que é natural do ser humano, é um instinto de sobrevivência querer demorar para sofrer. Ninguém quer lá que de um dia para a noite o credor entre na conta bancária e morda lá um dinheiro numa Bacenjude. Nem o mais honesto dos devedores quer isso. Tá? Se ele puder, de alguma forma, retardar essa agressão no patrimônio dele, ele vai fazer isso. Por isso que você, do outro lado, via de regra, sempre vai encontrar um devedor resistente, às vezes um devedor malandro que quer fugir, que quer dificultar o seu trabalho, que quer esconder o patrimônio, tá? E por isso que você precisa saber como recuperar aquilo que já foi feito. Durante aquela ação que eu dei de exemplo lá, que você levou 4 anos para conseguir a sentença, conseguir o trânsito em julgado, pode ter certeza que o devedor do outro lado já está pensando, bom, se eu perder, o que eu posso fazer para não ser tão prejudicado?
Você pode apostar que isso já existe na cabeça dele. Se eu perder, o que eu faço para eu não ser tão prejudicado? E aí, às vezes, aqueles mais malandros já estão tomando a atitude de fraudar credores. Você sabe entrar com uma ação pauliana, desfazer uma fraude contra credores? E olha, eu vou te dizer, se na sua cabeça isso parece complicado, eu vou te mostrar na prática como que isso não é nada complicado. É muito simples. O problema é que as pessoas têm medo. Ah, ação pauliana, meu Deus, que diabo que é isso? Eu não aprendi na faculdade. Como que eu vou fazer na prática? Eu vou tomar sucumbência? Não. A ação pauliana é muito simples, só que você precisa saber como demonstrar na prática, quais são os requisitos para você desfazer uma falcatrua do credor. Você tem que saber também as hipóteses em que você pode responsabilizar outras pessoas que não aquele devedor que está lá na sentença. A própria lei dá algumas hipóteses, tá? Vou falar aqui para você. Desconsideração da personalidade jurídica é uma forma de responsabilizar o sócio por uma dívida da empresa. E, às vezes, responsabilizar uma empresa pela dívida de um sócio. Às vezes, responsabilizar uma empresa pela dívida de um sócio oculto. Uma pessoa que sequer figura lá no quadro social, mas todo mundo sabe que ele é dono. Eu tenho certeza que você conhece uma situação assim. Ah, o fulano é o dono da empresa, mas você vai olhar lá no estatuto social, tá o nome do filho, da filha, da sogra e o nome dele não tá. Por quê? Porque coincidentemente ele é devedor em vários processos. A lei dá mecanismo para você fazer com que essa empresa, o patrimônio dessa empresa, seja responsabilizado, seja penhorado para pagar a dívida desse sócio oculto. Agora, você precisa saber como provar que ele é sócio oculto e qual ferramenta usar para penhorar o dinheiro da empresa. Então, existe ferramenta. O que você precisa é conhecer. Vamos para a sétima razão pela qual você precisa estudar e conhecer a prática da execução. Talvez essa sétima razão, se você não concordou com nenhuma delas até agora, essa sétima eu sou capaz de dar um dedo meu que você vai concordar, tá bom? Você precisa estudar e conhecer as técnicas da execução, porque infelizmente você vai encontrar no seu caminho alguns juízes, alguns tribunais com um pensamento mais retrógrado, mais resistente. Alguns juízes, alguns tribunais que não conhecem as relações modernas das obrigações e por isso você vai precisar ser o agente da transformação. Olha, eu tenho milhares de alunos que já aplicam essas técnicas que eu vou ensinar para você ao longo dessas lives e da semana de execução de sucesso. E alguns deles falam, olha, pedi tal técnica para o juiz disse que nunca tinha ouvido falar disso. Tá? Então, imagina, Bitcoin. Tem juiz que sequer tem conta em rede social. Você acha que esse cara vai saber o que é Bitcoin e como penhorar um Bitcoin? Então, você precisa conhecer essas técnicas porque você vai se deparar com julgadores com um pensamento talvez um pouco mais lento, é natural. Isso não é uma crítica ao judiciário, tá? Não é uma crítica ao judiciário. O que acontece é que é o que é. As coisas são assim. Às vezes o juiz da sua comarca não está antenado de uma mudança no sistema eletrônico tal. E você é o agente de transformação. Você, o advogado, é responsável por mudar a jurisprudência. É você que muda a percepção do juiz sobre as coisas. Ah, professor, mas você fala isso porque você é juiz, é muito fácil, você pensa diferente. Não, é assim desde que o mundo é mundo, basta você acreditar, tá bom? Ou conhecer um pouco de história. Você acha que o primeiro pedido na justiça para casamento de pessoas do mesmo sexo foi deferido? Ou você acha que um juiz lá de trás indeferiu e ainda com toda certeza escrachou a parte que pediu isso na justiça? Você acha que o primeiro pedido de adoção de uma criança por pessoas do mesmo sexo foi deferido? Absolutamente não. É evolução da sociedade, só que essa evolução acontece através do advogado. O advogado é o único agente transformador. Nenhum juiz acorda, ou pelo menos quase nenhum acorda e fala, hoje eu vou mudar aquele meu entendimento que eu vinha tendo. Não, o juiz faz isso quando ele é provocado por argumentos novos, por argumentos lógicos, porque ele conhece um novo sistema. E olha, eu fiz uma live dias atrás com o grande juiz Pablo Stouze, não sei se você pôde
assistir, e ele disse publicamente que como magistrado, e eu vou te dizer que isso eu também faço, às vezes você recebe um pedido que você tende a indeferir, mas aquilo fica martelando na sua cabeça. Pode ser que o primeiro você até indefira, porque você tem mais razão para indeferir do que para deferir. E aí, na semana seguinte, vem um outro advogado com o mesmo pedido, mas com uma melhor fundamentação, com outro ponto de vista, e ele acaba te convencendo a deferir aquele pedido. Então, você precisa conhecer essas ferramentas, porque é muito comum que a modernidade não seja acompanhada por todos os atores da justiça. Às vezes nem você mesmo sabe efetivamente como penhorar novos contratos, contratos eletrônicos. Como que eu vou fazer para ter acesso a um contrato que ele é só digital? Eu não tenho esse contrato, eu preciso desse contrato para provar para o juiz. Às vezes nem o juiz sabe como ter acesso a esse contrato. Às vezes nem o juiz conhece os sistemas que o CNJ já colocou à disposição dele para conseguir encontrar patrimônio do devedor. Então você precisa ser o agente de transformação. Agora, depende da advocacia que você quer, né? Tem muita gente que é o pessimista nato. A pessoa fala, não vou estudar isso não, porque nenhum juiz vai deferir isso. Então, ótimo, continua nessa sua crença limitante e aí talvez você vai entender por que a sua advocacia não está deslanchando. Para a sua advocacia deslanchar, você precisa ousar conhecer, obviamente, estudar e ousar. Se você só pede aquilo que o juiz defere, você não vai conseguir mudar o entendimento do juiz nunca. Se você pede aquilo que hoje o juiz indefere e depois você pede de novo e depois você pede de novo, você vai conseguir dar um passo adiante. Já ouviu falar que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? É assim. Na cabeça de muitos magistrados, é assim.